Fala pessoal, seja muito bem-vindo a essa aula de raciocínio lógico e matemática focado em concursos públicos. Nessa aula nós vamos trabalhar com o assunto de conjuntos. Na realidade vai ser uma sequência de 4 ou 5 aulas nas quais nós vamos trabalhar com profundidade esse assunto, tá? O assunto de conjuntos é muito importante para concursos públicos porque aparece bastante em prova e ele tem uma forte conexão com o assunto de lógica proposicional. Então ele vai te dar uma bagagem para você entender também assuntos que você vai estudar lá na frente em lógica proposicional, tá bom? Então se você quer aprender de uma vez por todas esse assunto, assiste toda essa sequência de vídeos que você vai sair preparado para resolver questões de prova, beleza? Então vamos colocar a mão na massa, só lembrando, pessoal, que na descrição desse vídeo você vai encontrar o slide dessa aula. Em breve eu vou gravar cursos de matemática e raciocínio lógico com foco em diversas bancas organizadoras, tá? Nessa sequência de aulas de conjuntos, nós vamos trabalhar com questões, mas eu não vou focar em uma banca específica. Então quem tiver interesse em adquirir um curso focado na banca do seu concurso, em breve o link vai estar aí na descrição, tá? Vou colocar na descrição também o resumão de matemática e raciocínio lógico e a playlist com a sequência dessas aulas, ok? Então vamos lá, vamos colocar a mão na massa e entender primeiro o que é um conjunto. Pessoal, um conjunto nada mais é que uma coleção não ordenada de objetos matemáticos distintos chamados elementos, ok? Então esses objetos matemáticos que formam um determinado conjunto são chamados de elementos. E esses elementos eles são distintos uns dos outros. E a forma que nós temos de representar que um determinado objeto é elemento de um conjunto é através desse símbolo aqui, ó. Esse símbolo, nós lemos ele como pertence. Então, x pertence a A, e caso ele não pertença ao conjunto, nós dizemos que x não pertence a A, tá bom? E um detalhe importante é que a ordem desses elementos não importa na definição do conjunto, ok? E que um conjunto ele pode ser finito ou infinito, tá? Então, nós temos, por exemplo, o conjunto das vogais, é um conjunto de números finitos. Nós podemos enumerar as vogais. Porém, se nós estivermos falando, por exemplo, do conjunto numérico dos números naturais, nós estamos diante de um conjunto infinito. Então, bora para o nosso exemplo. Nós temos aqui um conjunto A, formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Então, nós podemos dizer que o 1 pertence a A, o 2 pertence a A, o 3 pertence a A, assim como o 4 e o 5. Porém, o número 6 ele não pertence a A, tá bom? Então, o 2 pertence a A e o 6 não pertence a A. A ordem dos elementos, como nós falamos, não importa. Portanto, esse conjunto aqui, ele é exatamente o mesmo conjunto desse aqui, ok? Nós temos aqui um outro exemplo do conjunto B, formado pelos elementos maçã, banana, laranja e uva. Então nós podemos dizer que a laranja pertence ao conjunto B, porém que o abacaxi não pertence ao conjunto B. E que o conjunto formado pelos elementos maçã, banana, laranja e uva é exatamente o mesmo conjunto formado pelos elementos banana, uva, laranja e maçã. Muito bem, vamos avançar? Agora vamos falar sobre as formas de representar um conjunto. Nós vimos acima uma forma de representar os conjuntos, que é a forma por extensão ou enumeração, ok? Que é essa forma tradicional aqui. A igual a abre chaves, nós relacionamos dentro das chaves os elementos e quando eu fecho eu estou definindo aquele conjunto. Mas nós podemos também representar um conjunto por compreensão, que é da seguinte forma. Nós temos aqui, ó, B igual a x, tal que, essa barrinha vertical significa tal que, x é divisor de 24. Então nós temos aqui uma frase matemática ou uma lei de formação do conjunto, que está definindo para a gente quais são os critérios, quais são os requisitos para um determinado objeto ser considerado como elemento do conjunto B, que no nosso caso, os elementos do conjunto B é todo divisor de 24. Então nós poderíamos escrever o conjunto B da seguinte forma, enumerando os elementos que nós sabemos que são os números divisores de 24. Então nós temos aqui o elemento 1, o 2 também é divisor de 24, o 3 também, o 4, o 6, o 8, o 12 e por último o 24. Então esses daqui são os elementos do conjunto B
e nós temos aí duas formas de representar o conjunto B. Beleza, galera? E uma terceira forma de representação dos conjuntos é através dos diagramas. Um diagrama nada mais é do que um desenho. Pode ser um círculo, pode ser um quadrado, um retângulo, um triângulo. Enfim, pessoal, é um desenho que representa um conjunto, tá? Então nós temos aqui um outro conjunto B, formado pelos elementos 0, 8, 2, 4 e 6. E a forma de representação dele foi através de um círculo, mas poderia ser qualquer outra figura geométrica. Beleza? Então vamos avançar. Agora vamos falar da relação de pertinência, que na realidade nós já falamos, né, pessoal? Quando um elemento ele faz parte de um determinado conjunto, nós dizemos que o elemento pertence ao conjunto. E a forma que nós temos de representar isso é através desse símbolo aqui. Então B pertence a A, eu estou dizendo que o elemento B ele faz parte do conjunto A. Ou ainda, nós temos 4 pertence a B, 15 pertence a C, e quando o elemento não faz parte de um determinado conjunto, nós dizemos que ele não pertence. Da seguinte forma, Z não pertence a A, 100 não pertence a B, Beltrano não pertence a E. Tá? São exemplos aí para a gente ilustrar e entender a relação de pertinência. Então, a relação de pertinência é uma relação entre um elemento e um determinado conjunto, ok? Só que nas próximas aulas nós vamos ver que um elemento de um conjunto ele pode ser um outro conjunto, tá? Mas depois a gente vai detalhar isso. Só quero ligar o teu radar aí para já ir ficando esperto com isso, tá bom? Então, relação de pertinência é uma relação entre um elemento e um determinado conjunto, ok? Até aqui nós vimos o que é um conjunto, nós vimos que a ordem dos elementos não importa para a definição de um conjunto, nós vimos o que é relação de pertinência e nós vimos as 3 formas de representação de um conjunto. Agora nós vamos falar sobre a relação de inclusão. O que é relação de inclusão, galera? Vamos entender a relação de inclusão através de um exemplo. Nós temos aqui o conjunto A formado pelos elementos 1, 2 e 3 e o conjunto B formado pelos elementos 0, 1, 2, 3 e 4. Se nós fôssemos representar esses dois conjuntos por meio de diagramas, nós vamos obter esse desenho aqui. Nós temos aqui o conjunto A, representado através dessa elipse, com os elementos 1, 2 e 3 em seu interior. Tá? E o conjunto B, representado através de um retângulo, com os elementos 0, 1, 2, 3 e o elemento 4 em seu interior. Tá bom? Com isso, nós observamos que todos os elementos do conjunto A eles também são elementos do conjunto B, ou seja, eles também pertencem ao conjunto B. Com isso, nós podemos dizer que o conjunto A ele é chamado um subconjunto do conjunto B. Então, nós temos aí uma relação de inclusão. Eu percebo que o conjunto A está incluído, ele está dentro do conjunto B. Essa é a relação de inclusão, tá bom? E a forma matemática que nós temos de representar isso é utilizando o símbolo contido e o símbolo contém. Então nós dizemos que o A está contido em B, ou seja, ele está dentro de B, ou que o B contém A. São duas formas equivalentes de dizer a mesma coisa. Então vamos ressaltar, pessoal, que esses dois símbolos aqui, o contido e o contém, é utilizado numa relação de inclusão entre conjuntos. E nós vimos acima o símbolo pertence. Esse símbolo aqui, pertence e o símbolo não pertence, eles são utilizados numa relação de pertinência, tá bom? Então nós temos essas duas relações, a relação de pertinência, que é entre elementos e conjuntos, e a relação de inclusão, que é a relação entre conjunto e subconjunto, beleza? Vamos avançar para um outro exemplo, nós temos agora aqui o conjunto A, formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4, e o conjunto B formado pelos elementos 4 e 5. Nós percebemos que o elemento 5 ele pertence ao conjunto B, porém ele não pertence ao conjunto A. Então nós percebemos que o conjunto B ele não está dentro do A, ou seja, ele não está contido no conjunto A. E a forma que nós temos de representar isso é dessa forma, que B não está contido em A ou que A não contém B, ok? Muito bem, agora vamos colocar esse nosso conhecimento em prática através da resolução de algumas questões. Vamos lá. Considerando os conjuntos A, conjunto B e o conjunto C, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Alternativa A. O conjunto A está contido no conjunto B? Galera, para o conjunto A estar contido no conjunto B, todos os elementos de A
tem que pertencer também ao conjunto B. E nós percebemos, por exemplo, aqui, ó, que o elemento 2, o elemento 7 e o elemento 8, eles pertencem a A, porém não pertencem a B. Então não tem como o A estar contido em B. Então nossa alternativa A vai embora, vamos analisar a alternativa B. O conjunto B está contido no conjunto A. Vamos lá. Agora ele quer saber se o B está contido no A. Para isso eu tenho que analisar se todos os elementos do B pertencem também ao conjunto A. Vamos lá, nós percebemos que o 1 pertence a B e também pertence a A, então 1 está ok. Porém o 3 ele pertence ao B, mas não pertence ao A. Assim como o 9 e assim como o 10. Então não tem como o B estar contido em A, porque nem todos os elementos de B pertencem a A, ok? Com isso, excluímos a alternativa B também. Vamos analisar a C. O conjunto C está contido no conjunto B. Agora a relação entre B e C. Se o conjunto C estivesse contido no conjunto B, todos os elementos de C pertenceriam ao conjunto B. Então vamos analisar isso. Nós temos aqui, ó, por exemplo, o 2, que pertence ao C, mas não pertence ao B. Nós temos o 7, também que pertence a C, mas não pertence a B. E o elemento 8, que também faz parte do C, mas não faz parte do B. Portanto, o conjunto C não está contido no conjunto B. Vamos analisar a D. O conjunto C está contido no conjunto A. Vamos lá. Para o C estar contido no conjunto A, todos os elementos de C têm que fazer parte do conjunto A. Nós percebemos que nós temos aqui ó, o 3, que pertence ao C, mas não pertence ao A. Portanto, mais uma alternativa errada, e nós chegamos ao nosso gabarito, né? Tem que ser a letra E, que diz que o conjunto A está contido no conjunto C. Vamos analisar. Todos os elementos de A também são elementos de C? Vamos ver. O 1 aqui está em A e está em C, tá ok? O 2 também. O 4 está em A e está em C. O 5 está em A, também está em C. O 6 está em A, também está em C. O 7 também. E o 8 também. Portanto, todos os elementos de A pertencem a C, ou seja, nós podemos dizer que o conjunto A está contido no conjunto C, ou que o A é um subconjunto do conjunto C, ok? Gabarito letra E, vamos avançar. E agora nós vamos falar sobre a igualdade entre conjuntos. Vamos lá, galera. E se esse vídeo está te ajudando de alguma forma, pessoal, deixa o like, se inscreve no meu canal, me ajuda a continuar te ajudando. Quem já está inscrito, deixa um comentário e compartilha esse conteúdo, beleza? Então bora lá, pessoal. Quando que um conjunto ele é igual ou idêntico a outro conjunto? Quando esses dois conjuntos eles tiverem exatamente os mesmos elementos. Então o conjunto A e o conjunto B, nós observamos que ambos possuem os elementos 1, 2 e 3. Portanto, nós podemos dizer que o conjunto A é igual ao conjunto B, ou seja, que eles são conjuntos idênticos. Nós percebemos que a ordem está alterada, né? O conjunto B é formado pelos elementos 3, 2 e 1. Porém, para a definição de conjunto, a ordem não importa. O que importa são os elementos. Então vamos colocar em prática esse conhecimento. Questão de concurso, Ministério Público do Estado de Goiás 2022. Sejam x e y números tais que os conjuntos formados pelos elementos 0, 8 e 2 e x, y e 2 são iguais. Podemos afirmar que, vamos lá, galera, se esses dois conjuntos são iguais, nós poderíamos ser tentados a fazer a seguinte associação. Falar que o 0 é igual ao x, né? Que o 8 é igual ao y e que o 2 é igual a 2. O 2, de fato, nós sabemos que é igual a 2, né? Então, essa associação é válida. Porém, a associação que nós fizemos entre os valores de x e y não é uma associação válida, porque nós sabemos que a ordem dos elementos dos conjuntos, ela não importa na definição do conjunto. Então, de fato, o x ele pode ser o 0, mas ele também pode ser o 8, assim como o y pode ser o 0 ou pode ser o 8. Então, eu não posso afirmar que o x é 0, existe essa possibilidade. Ele até pode ser 0, mas eu não posso dar certeza. Então essa nossa alternativa A vai embora. A certeza que nós temos, pessoal, é o seguinte, que se eu pegar e somar o x mais y, se eu fazer isso daqui, ó, x mais y, eu vou estar somando o 0 mais o 8.
Eu não sei quem que é o x, eu não sei quem que é o y. Mas eu sei que um dos dois é o 0 e o outro é o 8. Então, quando eu somar o 0 mais o 8, o resultado disso eu posso garantir que é 8. Portanto, o nosso gabarito é a letra B, beleza? Uma outra certeza que nós temos, pessoal, é a seguinte: se eu fizer o x vezes o y, eu posso garantir que o resultado desse produto vai ser igual a 0, tá? Porque nós sabemos que ou o x ou o y é 0 e ou o x ou o y é 8. Então, quando eu fizer o produto dos dois números, eu vou estar multiplicando o 8 pelo 0 ou o 0 pelo 8, que o resultado disso vai ser 0, tá bom? Então, nosso gabarito está aí, letra B. Vamos avançar, galera, vamos lá. Vamos falar agora sobre subconjuntos. Então, dado o conjunto A, formado pelos elementos A e B, quais são os possíveis subconjuntos que podemos formar a partir do conjunto A? Galera, aqui nós temos várias possibilidades de formar um subconjunto dentro do conjunto A. Eu poderia formar um subconjunto da seguinte forma: pegando nenhum elemento. Ou seja, esse conjunto que eu formei aqui é o conjunto que nós chamamos de conjunto vazio. É um conjunto que não possui elementos, que é esse cara aqui, ó, a representação do conjunto vazio, tá? Então nós dizemos que o conjunto vazio, ele é um subconjunto do conjunto A, ou seja, que o conjunto vazio está contido no conjunto A, beleza? Uma outra possibilidade que nós temos é fazer o seguinte: é criar um subconjunto dentro do conjunto A formado apenas pelo elemento A, que é esse cara aqui, ó. Subconjunto formado pelo elemento A, ele está contido em A, ok? Uma outra possibilidade que nós temos, pessoal, é formar um subconjunto dentro do A formado apenas pelo elemento B, que é esse cara aqui, ó. Subconjunto formado pelo elemento B está contido no conjunto A. E uma quarta possibilidade de formação de um subconjunto, galera, é o próprio conjunto A, que é quando nós criamos um subconjunto dentro do A formado pelos mesmos elementos do conjunto A. Ou seja, eu formei um subconjunto dentro de A com todos os elementos de A, que são os elementos A e o elemento B, que é esse cara aqui, ó. Subconjunto formado pelos elementos A e B está contido em A. Beleza, galera? Então nós conseguimos formar esses 4 subconjuntos aqui, ó, por meio do conjunto A, que possui 2 elementos, o elemento A e o elemento B. Beleza? E vamos detalhar essa informação aqui, galera. Nós percebemos aqui, ó, que nós temos subconjuntos que nós chamamos de subconjuntos próprios, que é esse cara, esse daqui e esse daqui. E nós temos ainda o subconjunto que nós chamamos de subconjunto impróprio. O que é um subconjunto próprio e o que é um subconjunto impróprio, pessoal? Um subconjunto impróprio é o subconjunto igual ao conjunto original, tá? Então nós percebemos que esse cara aqui, ó, é um conjunto idêntico ao conjunto A. Então nós dizemos que ele é um subconjunto do A impróprio. E qualquer outro subconjunto do A que não seja idêntico a ele mesmo, nós chamamos de subconjunto próprio, beleza? É só um detalhezinho aí que às vezes pode aparecer em prova, tá, pessoal? Outra informação importante é que qualquer conjunto é também um subconjunto de si próprio, ou seja, nós podemos criar um subconjunto de qualquer conjunto idêntico a ele mesmo. Nós falamos também sobre o conjunto vazio, que é o conjunto que não possui elementos, e uma forma alternativa de representar ele é através dessa notação aqui, tá? Então nós temos essa notação representando o conjunto vazio ou essa daqui. Beleza, pessoal? Além disso, nós precisamos saber que o conjunto vazio, ele é subconjunto de qualquer outro conjunto, inclusive dele mesmo, tá bom? Então, para qualquer conjunto, um possível subconjunto é o conjunto vazio. Beleza, galera? Vamos lá, agora vamos exercitar esse conhecimento, galera, detalhando os possíveis subconjuntos desse conjunto aqui, ó, formado pelos elementos 1, 2 e 3. Tá? Vamos desenhar o nosso diagrama aqui, ó, para ficar mais didático, beleza? Então eu tenho aqui os elementos 1, o elemento 2 e o elemento 3. Tá? Um primeiro subconjunto que nós temos é o conjunto vazio. Então, quando eu não estou englobando nenhum elemento, eu estou formando o conjunto vazio, que é esse cara aqui. Beleza? Essa é a nossa primeira possibilidade. Uma segunda possibilidade é eu formar um subconjunto de cada um dos elementos, ou seja, eu pegar
um subconjunto formado pelo 1, um subconjunto formado pelo 2 e o subconjunto formado pelo 3, tá? Que é esse cara aqui e esse cara aqui, beleza? Uma outra possibilidade que nós temos é formar subconjuntos através de dois elementos, tá? Então eu posso fazer o seguinte, formar um subconjunto com os elementos 1 e 2, que é esse cara aqui, ou ainda formar um subconjunto com os elementos 1 e 3, que é esse cara aqui, ou ainda com os elementos 2 e 3, beleza? Que é esse cara aqui. E a última possibilidade que nós temos é formar um subconjunto com todos os elementos do conjunto C, isto é, com os elementos 1, 2 e 3, que é o que nós chamamos do quê? De subconjunto impróprio, né? Esse daqui é o subconjunto impróprio, porque ele é um subconjunto igual ao conjunto original. Show de bola, pessoal! Agora vamos contar a quantidade de subconjuntos que nós conseguimos formar. Olha só, nós tínhamos, no nosso conjunto, nós tínhamos 1, 2 e 3. Através desses três elementos, nós conseguimos formar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos, tá? No exemplo anterior, nós tínhamos dois elementos, olha só, nós tínhamos dois elementos e nós conseguimos formar 4 subconjuntos, tá? Com isso, nós podemos estabelecer uma regra, ou melhor, uma expressão que representa para a gente o número de subconjuntos de um determinado conjunto. Então, se eu tenho um conjunto A, por exemplo, com n elementos, a quantidade de subconjuntos do conjunto A é dada pela seguinte expressão, vai ser 2 elevado ao número de elementos de A, beleza? Nesse nosso exemplo aqui, ó, nós tínhamos 3 elementos, então se eu fizer 2 elevado à quantidade de elementos, que é 3, eu vou encontrar 8, que está ok com essa quantidade que a gente encontrou aqui. No exemplo de cima, nós tínhamos 2 elementos, então 2 elevado a 2 vai me dar 4, que está ok com essa quantidade que nós encontramos, beleza? Então essa expressão aqui define para a gente a quantidade de subconjuntos possíveis que nós podemos formar a partir de um determinado conjunto, beleza? Então vamos colocar a mão na massa e resolver a questão. Vamos lá. Quantos subconjuntos possui o conjunto das vogais? Vamos lá, pessoal. O conjunto das vogais vai ser o conjunto formado pelos elementos A, E, I, O e o U, certo? Então nós temos aqui quantos elementos? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 elementos, beleza? Então a quantidade de subconjuntos vai ser 2 elevado à quantidade de elementos, que é 5. 2 elevado a 5 é igual a 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2 e vezes 2, que vai nos dar o seguinte, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2, 16, e 16 vezes 2 é 32. Beleza? Portanto, nosso gabarito, letra C. Show de bola? Vamos avançar? Próxima questão. Na matemática, as coleções são chamadas de conjuntos. Se uma coleção tem apenas um elemento, ela é dita um conjunto unitário. Olha só, então a questão já está informando aqui para a gente. Ó. Se um conjunto tem apenas um elemento, esse conjunto é chamado de conjunto unitário. Um exemplo de conjunto unitário é a coleção formada pelos números que são. E aí nós temos as alternativas. Galera, nós precisamos analisar cada uma das alternativas e descobrir qual dessas alternativas está trazendo um conjunto que é unitário. Então vamos ver. Na letra A está falando os números que são ao mesmo tempo divisores de 4 e 9. Vamos lá. Quem são os divisores simultaneamente de 4 e de 9? Nós temos o 1, que eu consigo dividir o 4 e o 9, e só o 1, né, pessoal? Porque depois o 2 ele consegue dividir o 4, mas não consegue o 9. O 3 consegue dividir o 9, mas não consegue o 4. E por aí vai. Ou seja, o único divisor comum do 4 e do 9 vai ser o 1. Portanto, esse daqui já é o nosso gabarito, tá? Letra A. Na B, ele está falando os números divisores de 4. Quem são os números divisores de 4? Nós temos aqui o 1, que é divisor de qualquer número, o 2 e o próprio 4, né? Então nós temos aqui 3 elementos nesse conjunto. Na letra C, os números divisores de 9. Nós temos o 1,
o 3 e o 9, 3 elementos. Na letra D, os números maiores que 4 e menores que 9. Quem são os números maiores que 4? Nós temos o 5, o 6, o 7 e o 8, né? O 9 não inclui porque ele quer os menores que 9, tá? Aqui, galera, esse conjunto aqui, ó, é um possível conjunto, tá? Mas eu trabalhei dentro dos conjuntos dos números naturais ou dos conjuntos inteiros, tá? Se nós tivéssemos, por exemplo, dentro dos conjuntos dos números racionais ou dos números reais, o conjunto que eu iria encontrar seria um conjunto de números infinitos, porque dentro desse intervalo entre 4 e 9, nós vamos ter infinitos números. Isso é, considerando o conjunto dos números racionais e os conjuntos dos reais, tá? Mas não vamos se aprofundar muito nesse mérito para a gente não perder o foco do assunto principal da nossa aula, tá? E analisando a letra D, os números formados pelos algarismos 4 e 9. Olha só, quais são os possíveis números formados pelos algarismos 4 e 9? Nós temos o 49 e nós temos o número 94, tá? Ou seja, nós temos dois elementos, número 49 e 94. Portanto, o nosso gabarito está confirmado e agora vamos resumir o nosso conteúdo da nossa aula, pessoal. Nós vimos que um elemento, ele pertence ou não pertence a um conjunto. Para isso nós utilizamos essa simbologia, tá? Que traz a relação de pertinência. Então a relação de pertinência tem sempre a ver com elemento e conjunto. Nós vimos também que um conjunto, ele pode estar contido ou não contido em um outro conjunto, que é a relação de inclusão, tá? E a simbologia é essa daqui, contido ou não contido. Nós vimos também que um conjunto ele pode conter ou não conter um outro conjunto, que também é a relação de inclusão, e a simbologia é essa daqui. Nós vimos também, pessoal, que o conjunto vazio, ele sempre é subconjunto de qualquer outro conjunto. Então, sempre o conjunto vazio, ele vai estar contido em qualquer outro conjunto, ou ainda nós podemos dizer que qualquer conjunto, por exemplo, conjunto A, contém o conjunto vazio. Beleza? Outra coisa que nós aprendemos é que qualquer conjunto é sempre subconjunto de si mesmo e que a quantidade de possíveis subconjuntos de um determinado conjunto é dada pela seguinte expressão: número de subconjuntos do conjunto A é igual a 2 elevado ao número de elementos do conjunto A. Beleza? Galera, nós vimos aqui a base para você poder avançar nas próximas aulas dentro do assunto de conjuntos. Tem ainda muita coisa importante para a gente falar sobre conjuntos. Então, se você quer aprender de uma vez por todas esse assunto, assista todos esses vídeos que nós vamos passar por teoria e resolução de questões, tá bom? E se eu conseguir contribuir de alguma forma, deixa o like, se inscreve no meu canal, me ajuda a continuar te ajudando. E quem já está inscrito, galera, deixa um comentário, compartilha esse conteúdo. E para continuar estudando comigo, clica nessa playlist que está aparecendo aí na tela e bora para a próxima aula. Valeu, tamo junto, fique com Deus, forte abraço.